Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei o dia que vocês estão assistindo, a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas primeiro ano, antes de mais nada, antes de começar a aula, eu queria dizer para vocês que nós aqui estamos com muita saudade de vocês, das baguncinhas de vocês, das perguntas de vocês e também das conversas de vocês, beleza? A gente aqui deseja um abraço contagioso para todo mundo aí, beleza? Certinho? Bom, estou aqui, né, para dar continuidade ao conteúdo programático das apostilas, para vocês não ficarem no prejuízo, vamos dizer assim, nesse momento de isolamento social que é imprescindível. Beleza? Bacana? Certinho? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar do capítulo 7 da apostila 1, página 65, né? Que é Geologia. Pessoal, Geologia é uma ciência amiguinha da Geografia, certo? Como ciência que tem um objeto. Qual que é o objeto da Geologia, professor Narigudo? Veja bem, eu vou lhe responder. O objeto é o estudo da Terra, tanto no seu sentido evolutivo, que a gente vai ver hoje, a partir de hoje, quanto na sua configuração e também estudar as estruturas geológicas. Ou seja, você olhar para o terreno geológico e ver qual a data, qual a riqueza que tem, qual tipo de relevo que forma, qual agente que influencia mais o relevo e por aí vai. Ou seja, é uma ponte para a gente chegar na geomorfologia, que é o estudo propriamente do relevo. Certinho? Só que hoje nós vamos começar o quê? Falando das eras geológicas. Olha só, vamos... Ixi, tá com coisa. Ó, eras geológicas. Vamos falar sobre as eras geológicas. Certinho? Beleza? Eras geológicas. Pessoal, veja bem, para você entender a era geológica, é legal você pensar assim, ó, qual a idade da Terra? Então vamos lá, a idade geológica da Terra. A idade geológica da Terra é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Certinho? Beleza? Olha só, isto é a idade geológica da Terra. Beleza? É novinha, né? Não é novinha não. 4,5 bilhões de anos, não é? É um número bastante grande. Olha só, 4 bilhões e 500 milhões de anos, certinho? Compara com esse número aqui, ó. Tá vendo? Compara com ele. Essa é a minha idade. Olha o tamanho da idade da Terra e olha o meu. Novinho, né? Então, o que você pode perceber? Você pode perceber que você tem aqui, não é? Um tempo profundo. Um tempo profundo. Certinho? Olha só. Um tempo profundo. Beleza? Facinho, né, gente? Um tempo profundo. O que quer dizer isso? Que é um tempo que nós, seres humanos, não conseguimos imaginar ou dimensionar. Beleza? Você quer ver como que é fácil você perceber que o tempo ele foge para nós da exatidão? Vá no seu pai e pergunta assim: pai, qual foi o dia, a hora que você conheceu a minha mãe? Vai lá e pergunta. Ele não vai conseguir responder. Aí você melhora um pouquinho. Qual foi o ano? Aí ele já pode lembrar. Ah, foi quando você era jovem, adulto ou já veinho? Se ele for veinho. Geralmente não, né? Então, jovem ou adulto? Aí ele vai o quê? Responder para você. Qual que é o lance? O lance é que você pensa o seguinte: ele vai conseguir responder a data exata, assim, hora, dia, não é? Dia da semana, dia do mês? Não, mês? Não. Mas ele vai responder o ano
ou vai responder quando ele era jovem ou adulto já. Então, o que você pode perceber? O seu pai, ele vai dar uma resposta em que a exatidão, ela vai ser colocada em um lapso temporal maior. Beleza? É isso que acontece. Veja bem, se alguém perguntar assim, geólogo, que dia, hora que a Terra nasceu? Ele não vai conseguir responder. Mas olha só, mas ele pode criar lapsos temporais maiores, não é? Margens temporais maiores e colocar o fato geológico lá dentro. É isso daí que ele fez. Como o tempo o geólogo fez, né? Os geólogos fizeram. Então veja bem, veja lá, esse tempo aí, ele é dividido não em dia, hora, como que a gente está acostumado, mas é dividido em eras geológicas. Eras geológicas. Certinho? Olha que fácil, gente. E as eras geológicas são divididas em períodos geológicos. E os períodos geológicos são divididos em épocas geológicas e assim sucessivamente. Mas para a gente de geografia, a gente não precisa disso. Beleza? A gente só precisa de eras e períodos geológicos algumas vezes. Beleza? Então vamos lá. Quais são as eras geológicas ou fases, né, da evolução da Terra para nesses 4,5 bilhões de anos? É muito simples. A era mais antiga é chamada de era pré-cambriana. Beleza? A era pré-cambriana é subdividida em duas outras eras. Mas olha só, eu não vou fazer essa divisão agora. Por quê? Porque os contextos das questões, quando aparecem em vestibulares e por aí vai, não é? Elas vão cobrar isso dentro da estrutura geológica do Brasil, certinho? Em era pré-cambriana, era arqueozoica ou proterozoica, beleza? Então deixa desse jeitinho aí. Qual que é a outra era? Era paleozoica, professor. É essa, né? Isso. O que é essa era paleozoica, professor? É a era da vida primitiva, né? Olha só, quando você estuda a era geológica, você estuda também a evolução da vida. Inclusive, o nome delas tem a ver com vida. Ó, era da vida primitiva. Zoicos significa vida. Primitiva, né, que é antiga. O que mais? Você tem aqui, olha só, a era mesozoica. Certinho? Meso é intermediário. Zoicos, vida. Vida intermediária. Certinho? E por último, era cenozoica. Olha que fácil. Cenozoica. Cenos, recente. Zoicos, vida. Era da vida recente. Beleza? Ah, professor, aqui no meu livro, na minha apostila, tem data. Meu filho, tem data. Tem data aqui na apostila. Não, relaxa. Não precisa ficar pensando assim, 4,5 bilhões de anos a mais ou menos 700, 800 milhões de anos. 700, 800 milhões de anos a mais ou menos 350. 350 a mais ou menos 100 e 100 até hoje. Certinho? Viu como é fácil? Não precisa. Por quê? Porque dependendo dos livros, as datas mudam um pouco. O sujeito ele não vai querer que você saiba a data. Apesar da última questão no Enem cobrar data, mas tinha um mapa explicativo, uma evolução explicativa. No mais, você não precisa das ditas datas. É só você lembrar que essa era mais antiga, essa é mais recente e você tem a sequência delas. Beleza? Então vamos lá. Na era pré-cambriana, qual foi o aspecto que surgiu, geologicamente falando, na evolução da Terra, da estrutura geológica? Você vai dizer aqui, ó, é aqui que se formou a crosta. Então é aqui que aconteceu a formação da crosta, da chamada crosta terrestre, certinho? Ou litosfera, beleza? Certinho? E aí, quando o magma começou a se solidificar, começou a acontecer um processo de cristalização do material, uma organização geométrica do material. E aí surgiram as primeiras reservas, olha só, de minerais metálicos. Então surgiram aqui as reservas de
minerais metálicos. Olha só, veja bem, minerais metálicos, ouro, né, prata, ferro, alumínio, tem o quê? Tem como característica, nome, ser um mineral metálico, surgiu aqui, certinho? Beleza? Então, olha só, se lá num afloramento cristalino, que a gente vai ver depois, chamado Serra do Carajás, tem grandes reservas de minério de ferro, você já pode deduzir o seguinte: aquele terreno geológico surgiu na era pré-cambriana. Você percebeu? Nos vestibulares, que vocês do primeiro ano já tem que pensar, ele cai assim. O sujeito dá uma informação, ele vai tentar te confundir nessa jogada. Reservas de minerais metálicos, ferro, grande reserva de ferro da era Cenozoica. Está errado. Ou seja, ele criou aí um anacronismo, certinho? Ele deu um fato que não aconteceu no seu tempo adequado. Beleza? Bom, e na era Paleozoica? Olha só a evolução da vida. Paleo, vida primitiva. Zoicos, vida. Vida primitiva. O que você pode perceber? Que dentro da evolução geológica existe também, paralelamente, a evolução da vida. Veja bem, nesse período, nessa era, havia várias enormes florestas primitivas, certinho? Beleza? Muita floresta primitiva, de árvores gigantescas. Não é que essas árvores de 60 metros, 80 metros de altura, não. É de 300, 400 quilômetros. O sujeito começava com 16 anos a subir, terminava com 62, né? E pulava para se matar e morria com 75. Tão grande que eram as árvores. Mas as árvores, elas tinham pouca sustentabilidade. Então o que aconteceu? Elas caíam muito com os tremores de terras. E aí olha só, caiu, vamos lá, deposição, compactação, sedimentação. Viu como é fácil? Olha só, tudo que cai e a matéria orgânica, sedimentação, deposição, compactação, sedimentação. Então aqui, na era paleozoica, você tem o surgimento das grandes reservas de carvão mineral. Pronto. Olha só que fácil. É isso daí que você tem que lembrar. Beleza? Da era paleozoica. Tem até um período. Eu não gosto muito de falar de períodos porque geralmente eles não aparecem muito. Quando aparecem, dá para ver no gráfico. Mas olha só, mas é no período carbonífero. Viu que facinho? Florestas primitivas que se depositam, período carbonífero, reservas de carvão mineral. Beleza? A gente vai falar de carvão mineral depois. Na era mesozoica, mais ou menos 280, 300 milhões de anos, o que aconteceu? Aconteceu uma intensa atividade vulcânica no sul do Brasil. Certinho? No sul do Brasil. Beleza? Certinho? Viu? Olha só. Se alguém perguntar para você, tem atividade vulcânica no Brasil? Você vai dizer o quê? Não, porque ele falou tem atual. Já teve uma das maiores do mundo, certinho? Olha que facinho, uma das maiores atividades vulcânicas do mundo, certo? Não existe, vamos dizer assim, não existe uma atividade atual, mas já existiu, certo? Tem algum resquício que teve? Sim. Você já ouviu falar em Caldas Novas? A água não é quente? O que você acha? Que é o capeta que esquenta? Não, não é o capeta. Isso daí é indícios que já teve atividade vulcânica, não é? Tem umas águas em São Paulo que cheira merda, né? Que é enxofrada. Atividade vulcânica. Terra roxa, que você vai ver em história e vai ver comigo também. Atividade vulcânica. É um solo de origem vulcânica. Agora, olha só que facinho. A água é um meio dispersante. A água não é uma substância pura. Ali dentro tem um monte de coisa, minerais e tem gases. Quando você aquece a água, ela tem dificuldade de dilatar, mas o gás não, o gás sal. O gás ele acaba saindo. Veja bem, presta atenção. Se você tem uma atividade vulcânica intensa e esse magma ele vai para a água, ela vai aquecer-se demais. Isso daí vai fazer com que haja uma liberação do oxigênio.
A baixa oxigenação vai acabar matando micro-organismos marinhos, fitoplâncton, zooplâncton, e eles vão, ó, cair. Deposição, sedimentação, deposição, compactação, sedimentação. O que vai acontecer? Reservas petrolíferas. Então, na era mesozoica, você vai ter reservas de petróleo. Olha que fácil, gente. Beleza? Petrolíferas. Beleza? Simples, né? E para fechar essa aula, breve, né? São alguns 15 minutos, 20 minutos, para vocês não cansarem. Olha só, nós temos aqui a era cenozoica, que aqui eu vou dividir em 2 períodos. O período quaternário, que é o que a gente vive, certo? E o período terciário. Olha só, o período terciário. Gente, nessa era cenozoica, nesses períodos aqui, você vai o quê? Você vai perceber, terciário, você vai perceber que a gente vai falar muito deles nas próximas aulas. E olha só o que acontece. Aqui vai formar uma coisa chamada dobramentos modernos. A gente vai falar muito desses dobramentos modernos, que são chamados de dobramentos recentes e são chamados de dobramentos terciários, que acontece por causa das tectonias que a gente vai ver nas próximas aulas. E aqui você vai dizer que há uma atual configuração ou configuração dos continentes. Ou seja, os continentes, eles estão o quê? Eles estão nessa posição atual. Quer dizer que eles vão se deslocando. Certinho? Beleza? Tudo bem? Beleza.